Já imaginou se você perdesse seu emprego? Quanto tempo você sobreviveria sem renda? As pessoas que dependem de você, sua esposa, seu marido, seus filhos, como você ficaria? Será que numa crise mundial, institucional, será que você conseguiria alguém disposto a lhe ajudar financeiramente? Você acha que isso é possível? A gente não pode deixar de pensar que tudo isso é possível. A gente não pode acreditar que o mundo vai funcionar e vai conspirar a nosso favor. Inclusive servidores públicos. Muitas vezes a gente acredita que por ser servidor público, eu não vou perder meu emprego, não tem a possibilidade de eu perder meu emprego. Mas existem ferramentas, instrumentos legais que em uma situação mais delicada do Estado, de não fechar contas, o Estado é obrigado a demitir servidores. É claro que existem regras, existem proporcionalidades para ser feitas, mas isso é possível. Então ninguém está livre de passar por uma situação mais complicada. Então planejar, se organizar e não depender de ninguém é a melhor forma de você lidar com o futuro incerto. E isso é possível. É possível você se planejar para que você não venha enfrentar dificuldades e tenha que contar com outras pessoas ou que o mundo conspire ou funcione a seu favor. Cabe aqui lembrar de exemplos de Big Brothers que ganharam prêmios que permitiam que essas pessoas vivessem de renda, que elas não precisassem mais trabalhar. Mas mesmo assim, por decisões erradas, por não conhecer o dinheiro, por não saber como funciona o dinheiro e não aplicar da forma correta, essas pessoas começaram a passar necessidade. O exemplo da Cida, que ganhou o Big Brother, se não me engano foi o primeiro Big Brother, ela ganhou o Big Brother e atualmente ganhou 500 mil reais na época, teve problemas com o marido, teve problemas com o advogado, ações judiciais que dilapidaram o patrimônio dela. E ela hoje vende bolos de pote para poder sobreviver. É alguma desonra fazer isso? Não, de forma alguma, não é desonra. Mas não era necessário. Ela não precisaria estar passando por isso. Porque, infelizmente, por não ter uma educação financeira adequada, a pessoa acaba achando que aquele dinheiro não vai acabar. E ela acaba não se planejando e não se preparando para a eventualidade. E é para isso que a gente hoje aqui está discutindo o tema reserva de emergência. É um tema importantíssimo. Independente de investir ou não, ter reserva de emergência é fundamental para todo mundo. Reserva de emergência não é um luxo, é uma necessidade. E não ter a reserva de emergência pode te levar à ruína. E o que é realmente uma reserva de emergência? Muita gente confunde reserva de emergência com ter dinheiro parado na conta. Ou ter dinheiro em investimentos arriscados ou que tenha volatilidade. Reserva de emergência não é um dinheiro que fica alocado em investimentos com alta volatilidade. Precisa ser alocada em locais que você tenha rentabilidade, mas que não tenha muita volatilidade e que você possa sacar no momento que você quiser. E não pode ser surpreendido em momentos de crise que você precisa utilizar sua reserva de emergência para algo mais grave e você não possa sacar ou tenha que sacar com prejuízo. Ter reserva de emergência é aplicar em algo seguro, contra a volatilidade e que possa ser sacado a qualquer momento. E quanto de dinheiro você precisa para montar uma reserva de emergência? Aí vai da estratégia de cada um, a prudência de cada um, mas se estima que você deve ter em reserva de 6 a 12 meses dos seus gastos fixos ou essenciais. O que significa isso? Se eu tenho um custo mensal essencial para a minha vida e da minha família de R$2.000, eu multiplico esses R$2.000 por 6 ou 12 meses. E esse montante, ele deve ficar aplicado em algo, guardado em investimento, que eu possa sacar a qualquer momento e que não tenha risco de desvalorização. Ah, mas eu não tenho como juntar R$12.000, eu não tenho como juntar R$24.000 de uma hora para outra. Não, ninguém começa com reserva, ou melhor, não vou dizer ninguém, mas a maioria das pessoas não começa com reserva de emergência de uma só vez. Elas começam fazendo aportes mensais. E cada vez mais você vai tendo mais patrimônio para criar essa reserva de emergência. Pode começar com R$1.000. E no mês seguinte você já vai ter 2, 3 mil, 4 mil e você vai juntando
até chegar aquele montante necessário para sua reserva de emergência. E quando chegar nesse montante, aí eu posso parar de guardar? Não, ou você pode continuar aumentando a sua reserva de emergência, que vai lhe dar uma tranquilidade por mais tempo, ou você pode começar a investir em outras coisas que vão trazer um retorno maior, mas que não vão comprometer sua reserva de emergência. E aonde você deve guardar sua reserva de emergência? Que tipo de rendimento? Existem umas opções mais básicas e é o que você deve pensar. Existe conta digital de rendimento automático, aquela que você abre o dinheiro só de entrar na conta ele já rende, é uma possibilidade, mas você tem que avaliar se esse rendimento está sendo pelo menos o valor da taxa Selic, que hoje está em 13,25. Essa é a primeira opção. A segunda opção, Tesouro Selic. Tesouro Selic é um título do governo, que ele rende uma taxa básica de juros anual. Isso é um rendimento para te proteger da desvalorização da moeda. Então, é o investimento mais seguro no Brasil, não tem volatilidade, ele tem um rendimento permanente, enquanto você deixar o dinheiro lá, ele vai rendendo. Você paga imposto de renda sobre os rendimentos, mas ele ainda assim é mais vantajoso do que você deixar o dinheiro na poupança. Essa é a primeira opção, é mais seguro e tem a garantia do próprio governo. É como se você emprestasse dinheiro para o governo. Você compra um título do governo e o governo pega o seu dinheiro para ele pagar as contas públicas, a grosso modo. E uma terceira opção, que são os CDBs de liquidez diária, que renda pelo menos 100% do CDI. O que são os CDBs de liquidez diária? Certificados de depósito bancário. É como se você emprestasse aqui já dinheiro para o banco. O banco pega seu dinheiro, te dá um título dizendo que está te devendo, e ele rende também na mesma frequência do Tesouro Selic. A diferença é que aqui você empresta dinheiro para uma instituição privada e no Tesouro Selic você empresta para uma instituição pública. E quais as garantias? O Tesouro Selic, como eu falei, tem a garantia do próprio governo, que se ele precisar ele imprime mais dinheiro e te paga. E o CDB ele tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas aqui tem um ponto importante. Por quê? Porque o Fundo Garantidor de Crédito ele só garante até 250 mil na instituição que você depositou. E se você resolver depositar em 4 instituições diferentes, ele garante até 250 mil em cada uma delas, no total de 1 milhão. Passou disso, o excesso, você não tem garantia do FGC. O FGC também, importantíssimo a gente lembrar, que ele tem um limite. Ele não consegue garantir todos os créditos que circulam no país. Portanto, em caso de uma crise mundial, uma crise global, sistemática, o FGC não vai ter dinheiro para honrar todos os créditos. Mas isso é algo muito mais grave que a gente, no primeiro momento, não deve ser a nossa preocupação. Mas, se você quiser, você investe no Tesouro Selic, que já foge desse risco. Agora, é importante você investir em instituições, em CDB, instituições seguras, bancos seguros, os bancos mais tradicionais, que é a dificuldade ainda maior de você ter um problema, com 100% do CDI e liquidez diária. Agora, não invista de forma alguma a sua reserva de emergência em ações, criptomoedas ou fundos imobiliários, porque são ativos de renda variável e você não sabe quando você precisar quanto vão estar valendo aqueles ativos. Então você não pode ter o seu dinheiro alocado em ativos com volatilidade se é um valor alocado para reserva de emergência. Então não inventa, faz o básico, Tesouro Selic, CDB ou um banco digital com rendimento automático. Não inventa de querer rentabilizar, porque aqui não é a hora de você rentabilizar, é a hora de se proteger e ter um dinheiro a pronto emprego. Agora, quais são os maiores erros do investidor que coloca dinheiro na reserva de emergência? Em regra, as pessoas mais erram usando esse dinheiro para comprar coisas desnecessárias. Ah, mas é minha reserva de emergência para comprar o que eu quiser. Não, não é para comprar o que você quiser. É para comprar aquilo que seja de extrema necessidade. Ou num caso excepcional de você não ter renda, você precisar se manter durante um tempo com aquele dinheiro. Reserva de emergência não é para comprar coisas desnecessárias que você julga que satisfariam sua vontade. E uma forma de você evitar problemas em olhar para aquele dinheiro o tempo todo é você abrir uma conta específica para isso, escrever algo lá, não tocar, reserva de emergência, e aí você usa só para aquilo. Não corre risco de você misturar esse valor com outros tipos de investimentos.
Agora, qual o primeiro passo para você montar uma reserva de emergência? Primeiro, abra uma conta num banco, e aí a maioria dos bancos já fica lá disponível opções de CDBs de liquidez diária para você investir. Você vai fazer um cadastro no banco, vai responder algumas perguntas, e aí você vai ter a disponibilidade de poder fazer essa aplicação. Você vai reservar todos os meses pelo menos 10% do que você ganha. Você corte gastos para que você consiga guardar. Em finanças, em vários livros de finanças, você vai ver se dizendo que o primeiro pagamento que você deve fazer todo mês é um pagamento para você. O que significa isso? 10% do que você ganha deve ser para você guardar, para as suas necessidades, para montar uma reserva de emergência, para fazer investimentos, para você ter um futuro melhor. E esses 10% aqui é o ponto que a gente está falando. Você já deve guardar 10% dos seus ganhos todos os meses e você corte gastos se for necessário. Ou você ganhe mais para isso. E aí aqui tem 3 opções, 3 perfis que você pode se enquadrar. O primeiro perfil, você ganha muito e trabalha muito. O segundo perfil, você ganha pouco e trabalha pouco. E o terceiro perfil, você ganha muito, você ganha pouco e trabalha muito. Esse último perfil é o pior dos 3, mas tem solução para todos eles para guardar reserva de emergência. No primeiro perfil, se você ganha muito e trabalha muito, você tem condições de guardar mais. É só você fazer mais corte. Vou dar um exemplo aqui. Se você ganha 20 mil reais, tem pessoas que vivem com 5 mil reais. Será que você não pode cortar gastos, talvez supérfluos, para você viver com 10 mil reais em vez de viver com 20 e guardar a metade do seu pagamento? Ah, mas é muita coisa. Não. Cada mês de economia seu vai te dar a possibilidade de ficar um mês sem trabalhar. Então imagina que durante um ano você guardando a metade do seu pagamento, você poderia ficar um ano sem trabalhar, fora os rendimentos desse valor, fora os rendimentos das aplicações que você vai fazer. Então esse primeiro perfil, se você ganha muito e trabalha muito, você não tem como gerar mais renda, você tem que fazer corte. O segundo perfil, você ganha pouco, mas você trabalha pouco. Então você tem tempo. E aí você tem que usar seu tempo para gerar mais ganhos. Você tem que ganhar mais dinheiro. Você não pode se conformar com o que você tem. Então, pense em gerar mais dinheiro e esse dinheiro você colocar na reserva de emergência, já que você não convivia com ele. Então, há uma possibilidade de você guardar esse dinheiro. E aí o terceiro perfil, você ganha pouco e trabalha muito. Então, você não tem como economizar e você, ao mesmo tempo, não tem mais tempo para trabalhar e gerar renda. Aí está o ponto. Você tem pouco valor às suas horas de trabalho. Então você tem que se qualificar, você tem que se tornar um profissional mais qualificado, ou você se valorizar, ou procurar um emprego que reconheça sua qualificação, para que você ganhe mais ou você trabalhe menos. E aí sim, você trabalhar com aquelas outras 2 primeiras estratégias que eu passei aqui para você. Mas não se conforme se você está ganhando pouco e trabalhando muito. Você tem que mudar esse cenário porque isso é importante para o seu futuro. Agora eu vou fazer na prática aqui uma gravação, vai aparecer na tela aí para vocês, utilizando o Banco Inter, quais seriam umas opções para você investir em renda fixa e fazer sua reserva de emergência. A gente abrindo o aplicativo do Banco Inter aqui, essa opção Investe, a gente tem a opção do porquinho do Banco Inter, renda fixa, mostrar mais, ó, Tesouro Direto. Se a gente entrar aqui no Tesouro Direto, ele abre algumas opções para a gente. Ó, Tesouro Renda Mais, Educa Mais. Tem várias opções. O que nos interessa aqui é o Tesouro Selic, 2028-2031, seriam as opções para investir na reserva de emergência. As outras opções não são adequadas, pré-fixados, IPCA, renda mais, nada disso porque não tem liquidez diária e você pode enfrentar volatilidade. Aqui em renda fixa, a gente pode também buscar aqui, ó, CDB de liquidez diária do Banco Inter, mas a gente pode filtrar e procurar CDB
resgate imediato. E o indexador aqui eu vou botar o CDI. Aplicar filtros. Ó, apareceu esse rendimento do Banco Inter, Banco Mercantil, duas opções de CDBs com mais de 100% de CDI. E o porquinho do Banco Inter, que é mais automatizado, que ele rende 100% do CDI. Você abre a opção, vem aqui em guardar dinheiro, resgate imediato, guardar dinheiro. E aí você bota o valor, você bota aqui a partir de R$1, se você quiser. E aí você pode guardar e investir. Confirmar. Usei essa opção aqui de investir R$1 para vocês verem que pode começar com qualquer valor. O importante é começar. Agora, chegando aqui, eu quero te perguntar, você já guarda dinheiro para sua reserva de emergência? Se você não guarda, ou se você também guarda, você entra aqui no link que eu vou deixar do meu Instagram, de um vídeo, e você comenta reserva, que eu vou te encaminhar automaticamente um guia para montar sua reserva de emergência. Não deixe de fazer isso, não deixe de pensar na sua reserva de emergência, porque ela pode ser o diferencial para o seu futuro, evitar uma dificuldade e uma ruína financeira. Muito obrigado para quem ficou até aqui e não deixe de se inscrever no canal.